Fala galera, Escobal na área. Hoje a gente vai falar um pouco do geral, do que é day trade, o que é mercado financeiro, o que é swing trade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu percebi que algumas pessoas mandaram mensagem para mim perguntando exatamente o que era isso, tá? O que é exatamente day trade? O que é exatamente swing trade? O que é investimento? Tem gente, inclusive, falando sobre investimento em casa de apostas, né? Então vamos falar um pouquinho o que é verdade, o que é mentira, o que dá para se aproveitar dessas informações, tá? Então vamos tratar aqui um pouquinho sobre o que é o mercado financeiro em si, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui. O que é o mercado financeiro, o que é day trade, tá? Funciona da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui de um produto X, tá? E vou falar desse produto com relação ao tempo, tá? Então a gente vai ter o preço aqui e a gente vai ter o tempo neste sentido, tá? Então a gente pode dizer, por exemplo, o preço da gasolina. O preço da gasolina, quando eu comecei a dirigir, era 1,86, tá? 1,86 eu acho que era o álcool, mas tudo bem, não tem problema. Era 1,86 e aí com o tempo eu lembro da gasolina estar 2,20. Eu lembro da gasolina estar abaixo de novo, R$2. Eu lembro da gasolina estar 3,79. Eu lembro da gasolina estar 3,50. Eu lembro da gasolina estar a 4,75. Eu lembro da gasolina ter baixado para 4,50. Eu lembro depois que ele foi para 5,20. Depois ele foi para 5,80. Depois baixou para 4,99. Depois ele foi para R$6. E agora ele está custando R$7, vamos dizer assim, tá? Está custando 7. Então, isso aqui é durante o tempo. Então, a gente pode utilizar um gráfico de linhas para interligar esses preços e perceber que durante o tempo o preço do combustível ele foi subindo sistematicamente, tá? Ele foi subindo sistematicamente, foi para cima. Então, essa subida a gente entende que é o avanço dos preços. Agora, vamos levar em consideração que você abasteceu na segunda semana do mês de abril e a gasolina estava 2,20. E aí você encheu o tanque do seu carro. 3 dias depois ela está R$2. Você vai se sentir lesado. E olha que são 20 centavos, né? Então, quando isso acontece, a gente pode dizer, pô, a gasolina estava mais cara semana passada. Agora está mais barata. Mas com relação à próxima semana, você vai ver que ela estava, na verdade, a gasolina que você abasteceu estava relativamente mais barata do que na outra semana. Então você está tendo o aumento sistemático do preço. Como isso acontece? Existem duas formas disso acontecer, tá? Ou o produto vai se tornar mais raro, vai se tornar mais escasso, ou o produto vai sofrer a influência da inflação, tá? É uma das duas coisas. Ou a tua moeda está se desvalorizando e o preço tem que subir para compensar a relação de preços internacionais, relação de salários, relação de emissão de moeda, e já é uma outra questão. Ou o produto está se tornando mais escasso, como é o caso do petróleo, tá? Então, no nosso caso, nós sofremos as duas influências, tá? Existe também a questão dos impostos, mas não vou colocar aqui porque não faz muito sentido a gente comentar sobre isso agora. Então, esses dois fatores podem influenciar na subida ou na descida dos preços. Vamos imaginar que o Brasil, de repente, encontra um outro poço de petróleo secreto aqui dentro do Amazonas e esse petróleo começa a ser explorado pela Petrobras e começa a ser distribuído pelo Brasil inteiro. Beleza. E aí ele começa a comercializar, tendo um grande número de barris de petróleo. Então o petróleo deixou de ser escasso, deixou de se tornar raro, e aí a gente pode ver, de repente, os preços começarem a baixar. Vamos dizer que o príncipe saudita lá,
Bin Saad Mahal, lá, alguma coisa, ele começa a dizer assim, não, vamos liberar todo o petróleo que a gente tem, vamos vender, e aí o barril do petróleo cai também. Então, a gente vai ter uma queda na quantidade de escassez do produto. E aí você vai ter um produto mais barato, tá certo? Então, essa relação de preço entre o produto e o que a gente paga é que permite que a gente veja essa movimentação dos preços. Agora vamos considerar o seguinte, você comprou 1 litro de combustível aqui em 2008 e você vendeu aqui 1 litro em 2023. Então é óbvio aí que você vai ter um ganho de 5 e alguma coisa nesses 13 anos aí, de 15 anos de tempo. Agora imagina que você comprou 1 milhão. Você comprou 1 milhão de litros de combustível. Então, esse 1 milhão vai ser multiplicado pelos 5 e 14, é isso? Deixa eu ver. 5 e 14, vamos dizer. Então você teria, na verdade, um lucro de 5 milhões e 140 mil reais. Né? Se você tivesse conseguido comprar 1 milhão de litros de combustível aqui em 2010 e teria embolsado essa grana aí. Então, essa diferença de você comprar um produto em determinado preço e vender a um outro determinado preço em outro momento é o que garante que você vai ter um lucro. Agora vamos levar uma outra situação hipotética, onde você comprou 1 milhão de litros a 2,20. Tá? Vamos botar aqui. 1 milhão de litros a 2,20. E aí você vendeu, você viu que o preço estava caindo a R$2, e você, vou realizar e vou vender, não importa. Então, você teria gasto aqui 2 milhões e 200 mil, né? 2 milhões e 200 mil e teria vendido a 2 milhões. Tá? Você teria tido um prejuízo aí de 200 mil reais. Tá? Então, a gente consegue observar que com um produto normal do cotidiano a gente consegue ver o que pode e o que não pode ser feito. Né? Você comprasse arroz, seria a mesma coisa. Se você tivesse comprado arroz lá em 2014 e tivesse vendido agora em 2022, 1 milhão de toneladas de arroz. E aí você vendeu esse arroz aí tendo um lucro absurdo, porque a gente teve aí o preço dos bens de uso doméstico, bens de uso cotidiano, subindo de preço. Por conta, não que o arroz tenha ficado muito raro, mas que a inflação fez o preço do arroz subir. Né? Então a gente vai ter esses dois cenários. Vocês vão poder entender que essa negociação funciona desta forma. Ela funciona com o preço com relação ao tempo. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é isto aqui exatamente, esse monte de gráfico. Meu sonho é viver olhando para o computador e fazendo muito dinheiro todos os dias olhando para gráfico. Vamos dizer que o seu sonho é esse. Aí você vai ter que levar esse conceito para o nosso mundo da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela é uma instituição onde é possível se negociar partes de empresas nacionais, empresas estrangeiras, tá? Então, as corretoras, elas fazem esse trabalho e a gente consegue observar os preços que a gente consegue ver aqui, ó, 116 mil, 115.900, 121 mil, 121.520, com relação ao tempo. Tá aqui, ó, dia 1º, dia 3, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Então, o conceito é o mesmo. Tá? O conceito é o mesmo. Só que aqui a gente vai trabalhar o conceito de oferta e demanda, de suporte e resistência, outros conceitos um pouquinho mais abstratos. Tá? Então, vamos levar em consideração aqui este gráfico. Vou botar um gráfico de 10 segundos aqui. Então, a gente vai conseguir enxergar aqui que a gente trabalha muito com essa estrutura.
A gente trabalha muito com essa estrutura aqui. Isso aqui é uma vela chinesa. Ela funciona dessa forma. Eu botei aqui um gráfico de 10 segundos, ou seja, a cada 10 segundos ela vai abrir e vai fechar. A estrutura é a seguinte, ela vai ter uma abertura e ela vai ter um fechamento. Ela vai ter uma máxima e ela vai ter uma mínima. O que significa que o preço pode estar aqui, ele pode ter andado lá para cima, ele pode ter andado aqui para baixo, e durante esse tempo a gente vai capturar o que aconteceu em 10 segundos. E a gente vai conseguir desenhar essa vela, botando aí a máxima, a mínima e a abertura. E o fechamento aqui foi na mínima, no caso, né? Então a gente consegue ver isso acontecendo ao vivo. Eu botei um gráfico de 10 segundos para a gente conseguir enxergar exatamente como funciona. A gente põe cores diferentes. Para as velas vermelhas, a gente coloca as cores. Para as velas negativas, que fecharam negativo, a gente coloca vermelho. Para as velas que fecharam positivo, a gente coloca verde. Isso não é uma obrigação, é apenas intuitivo para a gente conseguir enxergar, tá? E a gente consegue ver aqui, ó, a abertura máxima e ele está querendo fechar neste ponto, né? Então a gente consegue ver a movimentação. Abriu aqui, fez uma máxima e vem caindo. Em 4 segundos ela vai fechar. Quando ela fechar, ó, ela passa para a próxima, tá? Então, esse é um gráfico de 10 segundos, um gráfico muito rápido. Esse aqui é um gráfico de 1 minuto, onde cada vela dessa significa que considera-se 1 minuto. O mercado desta vela abriu aqui, fez máxima nesse ponto, fez mínima nesse ponto e aqui está o fechamento, tá? Ela vai trazer essas 4 informações para a gente, tá? Então, essas informações vão auxiliar a gente com que a gente consiga entender o que o preço fez durante o tempo. Então, lembra daquele desenho que eu fiz para vocês? Falando que o preço do combustível estava num preço, depois foi para outro, ficou mais barato, ficou mais caro, ficou mais barato, ficou mais caro, ficou mais barato, ficou mais caro. Essa é a estrutura principal do mercado. Já apresento para vocês. O nome disso é pivô, estrutura, como vocês queiram chamar, tá? O mercado ele vai andar em alguma direção, seja para cima ou seja para baixo. Essa direção teve um conceituado camarada chamado Charles Down, que disse o seguinte, que o preço em si ele vai numa direção, e essa direção é essa. É essa estrutura, é essa direção. E ele falou que no meio do caminho ele costuma fazer as mesmas estruturas, só que de tamanhos diferentes, tá? Então a gente está dizendo aí que o preço trabalha desta forma. Vamos botar em vermelhinho aqui para a gente dizer que tem um preço que trabalha ainda menor. E aí ele vai se desenhando conforme vai passando o tempo, tá? Então, lembra aquele gráfico de 10 segundos? Ele fazia essas estruturas, só que bem pequenininho. E aí o gráfico do minuto vai fazer as mesmas estruturas, só que num movimento um pouquinho maior, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente consegue ver essas estruturas acontecendo aqui. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Para baixo, tá? Está vendo que ele está fazendo isso. Se a gente for olhar o tempo menor, olhando aberturas e fechamentos das velas, a gente vê que as velas vêm devagarzinho para cá, ó, vão subindo um pouquinho, tem vela que fecha positivo, algumas mudam o comportamento para andar para cima e depois elas voltam a acompanhar o movimento principal, que a gente chama de tendência, tá? Se a tendência do preço está apontando para alguma direção, é mais fácil você tentar seguir esse movimento, tá? Isso aqui é um gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto. Se a gente for por 10 segundos, ele faz a mesma coisa. Se a gente for por 10 segundos, ele faz a mesma coisa, tá? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Essa é a estrutura que o mercado faz o tempo todo, tá? Quem quiser entender como funciona o mercado, tem que entender como funciona essa estrutura. Então, aqui a gente vê que ele estava indo em uma determinada direção, até que o mercado disse, a gente vai mudar a tendência, e aí a tendência se altera para uma tendência de baixa. O nome disso é reversão de tendência. A gente vai aprender um pouco mais à frente, tá? Então, o day trade, ele vai utilizar aqueles conceitos de que o preço se altera com relação ao tempo, ele vai se tornando mais caro ou ele vai se tornando mais barato, tá?
Vamos botar aqui... Eu botei 10 minutos, não foi 10 segundos. Então, vamos entender o conceito aqui de que o preço vai se movimentar com relação ao tempo. Então, esse cara, Charles Down, falou que o preço vai se movimentar desta forma. Não se esqueçam. É para baixo, então ele vai se movimentar dessa forma. Ele vai andar um pouquinho, ele vai voltar e depois ele vai continuar o movimento. Se vocês forem procurar somente essa estrutura, vocês vão achar ela em algum momento. Tá? Então, vocês não precisam ter muito medo de tentar operar no mercado financeiro. Vocês têm que entender qual é a direção que ele está tomando e tentar seguir a favor dessa direção. Vamos botar agora um gráfico de 60 minutos, onde a gente está considerando que cada vela dessa tem 1 hora. Então vocês concordam comigo que quanto maior o tempo gráfico, mais fortes são os sinais, mais fácil é de entender o sentido do preço? Então, as pessoas negociam ações das empresas. As empresas estão lá, Petrobras, Vale, Itaú, Magalu, Oi, e essas empresas também têm preços que são negociados em lote de 100. Então as pessoas, por exemplo, podem investir no longo prazo, onde elas vão comprar, vamos dizer assim, sem se importar muito com o preço, porque a visão dessas pessoas é no longo prazo, não vão se importar com agora, com amanhã, estão se importando com 20, 30 anos, tá? Então, pela inflação, os preços vão subir. E quem quer lucrar com menos tempo, a pessoa acaba assumindo riscos maiores. Porque, como eu mostrei para vocês, às vezes você está querendo comprar um ativo e se ele desvalorizar dentro desse período e você finalizar, você está realizando prejuízo. Tá? Então, a gente observa aqui que existe esse vai e vem dos preços também aqui no gráfico de 60 minutos. Então, em algum momento, alguém achou interessante comprar aqui, ó, e que viu o preço cair até esse ponto. E com certeza teve alguém que tentou vender aqui e tomou prejuízo porque o preço voltou a subir até esse ponto. Uma coisa bacana do mercado é que ele não precisa, você não precisa simplesmente comprar. Você pode trabalhar vendido, mesmo que você não tenha ação. Então, se você achar que aqui está muito caro, que o preço vai voltar para cá, você pode fazer isso também, tá? Então, se você quiser vender, você vai poder vender e ganhar com a queda, tá? É um conceito um pouco abstrato, mas existe, tá? Então, vamos lá. Entender agora como é que a gente ganha dinheiro aqui, de fato, tá? A gente faz uma coisa chamada análise, tá? E existem várias formas de fazer análise. A análise fundamentalista, que é aquela análise que trabalha os fundamentos da empresa. Então, você vai contar lá até quantas lâmpadas tem a empresa, se ela está tendo prejuízo, se ela tem que pagar fornecedor, se ela está devendo para o banco, se o presidente de repente vendeu as ações da empresa. Então, o cara vai fundamentar os dados da empresa, ele vai dizer assim, a empresa vale 30 centavos a ação. Pô, beleza, 30 centavos. E aí você vai dizer assim, bom, eu vou estudar essa empresa produz papel, essa empresa é muito boa, todo mundo usa papel, o pessoal vai ser obrigado a usar caderno em escolas, vão deixar de usar tablet, e ela fechou um contrato com o governo federal para os próximos 4 anos. Então você concorda comigo que essa empresa pode ter um lucro absurdo? Então essa pessoa, com os seus conhecimentos sobre fundamentos da empresa, altas informações, ele vai tomar a decisão de comprar a empresa e vai ficar com essa empresa comprada à vista, porque ele não precisa se alavancar, porque ele vai carregar esta posição até ele considerar que a empresa estará cara, tá? E aí a pessoa vai comprar e vai esperar que a ação passe de 30 centavos e vá para R$1, R$2, e vamos dizer assim que ele considerou que a empresa ela estaria no preço ótimo dela a R$4. Então a R$4 ele vai deixar a empresa dela ali, ele vai sempre ler, estudar o que está acontecendo, o que estão fazendo, se estão vendendo. Se ele observa, por exemplo, que a empresa está contraindo muitas dívidas para conseguir suprir as necessidades do governo e essa pessoa não vai conseguir, essa empresa não vai conseguir entregar
tudo que o governo está fazendo, e, por exemplo, o governo está passando por um momento eleitoral, vamos dizer assim, e ele não vai conseguir honrar as dívidas que tem com essa empresa está completamente endividada. Então ele percebe que pelos fundamentos dele, pela leitura dos dados que ele tem, porque ele participou de reuniões, porque ele leu atas, porque ele está antenado no mundo do papel, ele vai dizer assim, eu acho que não vale a pena estar investido com essa empresa, então eu vou fechar as minhas posições. E aí ele vai fechar R$4. Então ele comprou 1 milhão de reais a 30 centavos. Vamos dizer que então ele ficou com... Não sou bom de conta. Então vamos dizer assim que ele lucrou um bocado de dinheiro aí nessa brincadeira, tá bom? Mais de 10 vezes aí o que ele investiu. Então essa é a análise fundamentalista. Existe a análise dos gráficos, onde, por exemplo, o investidor de longo prazo mesmo, ele vai olhar assim, os gráficos de uma semana e aí ele vai estudar com base na análise técnica e ele vai dizer assim, poxa, eu sou um cara que trabalha com análise técnica, sou muito inteligente. Então eu vou traçar umas linhas, vou botar umas médias. Não fiquem com raiva, eu também sou da análise técnica. E eu vou botar umas linhas, vou botar umas médias e vou considerar que toda vez que o mercado tocar na média de 200 eu vou comprar. Toda vez que tocar na média de 21 eu vou vender para ganhar essa diferença de preço. Tá? Então essa pessoa vai trabalhar análise técnica. E é claro que o analista técnico ele vai ter muito mais entradas, né? Porque ele vai poder, por exemplo, observar um gráfico semanal como esse, onde a gente consegue observar que cada vela dessa representa uma semana de movimentação. Ele pode trabalhar no gráfico diário, onde cada vela dessa representa um dia de negociação, ou ele pode trabalhar nos gráficos que a gente chama de intraday, que é um dia só. Tá? E aí eu botei aqui o gráfico de 10 minutos para mostrar o mercado se movimentando. Conseguimos pegar a alta hoje, tá? Um mercado se movimenta desse jeito. Então a gente consegue ver e entender que existem várias formas de interpretar o preço. Algumas pessoas vão olhar pelo lado fundamentalista, outras pessoas, assim como eu, vão levar em consideração a análise gráfica, a análise dos preços no gráfico. Qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte: a análise técnica é muito mais simples, tá? Então você vai encontrar diversos setups, diversos influencers, diversas pessoas que vão apresentar para vocês formas de leitura do preço. E isso com certeza vai trazer para vocês algum tipo de conforto e segurança para poder operar. O que eu digo para vocês? Experimentem, tá? Experimentem as diversas técnicas. Porque para algumas pessoas, algumas técnicas vão ser muito boas, para outras nem tanto. Vou dar um exemplo aqui de uma técnica muito simples, que é o rompimento da máxima. Tá? Rompeu a máxima, tu vende, rompeu a mínima, tu compra. Funcionou aqui, funcionou aqui, funcionou aqui. Aqui não funcionou. Funcionou aqui. Aqui não funcionou. Funcionou aqui. Não funcionou aqui. Aqui funcionou. Aqui funcionou porque abriu abaixo da mínima. Aqui meio que funcionou. Então, a análise técnica ela é muito mais simples. Os setups podem ser mais simples. E assim, você tem que experimentar para poder dizer se vale ou se não vale o que você quer. Tá certo? Existe também outra forma de operar. Essa forma de operar é com base em indicadores. Eu não tenho outros muitos indicadores aqui, mas algumas pessoas usam volume, usam banda de Bollinger, usam RSI, FSI, CSI, FFO, e aí o pessoal usa esse monte de coisa e pode operar também. Tá? Então, para quem quer entender o que é day trade, é isso. É a negociação de um ativo durante o período de um dia. Tá? 20 e poucos minutos para explicar exatamente isso. Então, o que eu opero aqui é uma coisa chamada índice futuro, tá? Que esse aqui é o WIN. Esse aqui é o dólar, WDO, ou seja, dá para operar o câmbio do dólar também. Tá? Se você for mais antenado, muita gente que opera dólar é fundamentalista, estuda as variações, as notícias do preço para dizer se o dólar vai subir ou descer. Tá? Eu gosto mais da análise técnica, eu sou mais grafista, então para mim faz muito mais sentido tentar encontrar a solução nos gráficos. Se você gostou,
deixa aqui a sua dúvida, mande uma mensagem para mim. No meu Instagram eu boto bastante informações, eu acredito que você também vai gostar. Meus resultados estão lá todos os dias. Se você quer que eu comente alguma coisa, se vocês querem entender ou alguma informação, querem conhecer alguns setups, eu vou estar feliz em apresentar para vocês. Lembrando que faltam apenas 15 dias para o nosso evento. Para quem é de Manaus, está convidado, mande mensagem para mim no privado e garante seu ingresso, tá certo? Então, é isso, pessoal, e até a próxima.